Você já plantou veneno no coração de alguém que você ama sem perceber? Já destruiu um relacionamento, um casamento, uma família inteira com suas palavras e só descobriu o estrago quando já era tarde demais para consertar? Porque há um tipo de destruição que não acontece de uma vez. Não é um grito, não é uma explosão. É silenciosa, lenta, como goteiras de veneno que caem dia após dia, envenenando aos poucos até que não reste nada vivo. E o pior de tudo, muitas vezes, quem derrama esse veneno é alguém que jura estar protegendo, cuidando, amando. Esta é a história de Joaquim, um homem de fé, trabalhador, pai de família respeitado em sua comunidade. Um homem que frequentava a igreja todos os domingos, que conhecia a Bíblia de capa a capa, que aconselhava outros sobre casamento e família. Mas esse mesmo homem cometeu um erro devastador. Um erro que começou pequeno, com comentários aparentemente inocentes, com preocupações legítimas, com palavras que ele acreditava estarem protegendo seu filho. E esse erro destruiu uma família inteira de dentro para fora. Joaquim tinha um filho único, Rafael, um rapaz de coração nobre que cresceu sob os ensinamentos do pai. Quando Rafael se apaixonou por Helena, uma jovem humilde de outra cidade, Joaquim não aprovou. Não porque Helena fosse má pessoa, não porque ela não amasse Rafael, mas porque ela não se encaixava na imagem que Joaquim tinha da nora perfeita. Ela era pobre, vinha de uma família simples, não tinha estudos, e Joaquim, com todo seu orgulho disfarçado de sabedoria, começou uma campanha silenciosa e mortal de destruição. "Essa moça não é para você, filho", ele dizia quando Rafael estava por perto. "Ela só quer seu dinheiro." E quando Helena visitava a casa, Joaquim sorria educadamente para ela. Mas depois, nos ouvidos do filho, sussurrava: "Você viu como ela se veste? Sem classe nenhuma." Ou: "Percebeu como ela fala? Sem educação, sem refinamento. Você merece alguém melhor." Eram palavras pequenas, comentários rápidos, observações inocentes. Mas cada uma delas era como uma gota de cianeto caindo na mente de Rafael. No início, o rapaz defendia Helena. Mas com o tempo, as palavras do pai começaram a criar raízes. Dúvidas começaram a brotar. E o veneno plantado por Joaquim começou a fazer seu trabalho mortal. O que Joaquim não sabia, o que ele descobriria tarde demais, era a verdade sobre Helena. Uma verdade tão bonita, tão pura, tão sacrificial que, quando finalmente foi revelada, destruiria Joaquim de remorso. Porque às vezes nós julgamos baseados em aparências. Às vezes destruímos com nossas línguas aquilo que Deus está abençoando. E às vezes só percebemos o tamanho do erro quando não há mais volta. Provérbios 18:21 nos adverte com clareza absoluta: a morte e a vida estão no poder da língua. E Joaquim estava prestes a descobrir que suas palavras tinham escolhido a morte. Não de uma vez, não dramaticamente, mas gota por gota, comentário por comentário, veneno por veneno. Até que o casamento do filho que ele tanto amava se tornasse um campo de batalha impossível de vencer. Mas antes de continuarmos essa história devastadora, eu preciso pedir algo a você. Se você está assistindo até aqui, se essa introdução já tocou alguma ferida no seu coração, se você já viveu algo parecido como filho ou como pai, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeira, deixe seu like neste vídeo. Não é apenas por algoritmo. É porque essa mensagem precisa alcançar pais que estão, neste exato momento, cometendo o mesmo erro de Joaquim. Precisa alcançar filhos que estão sendo envenenados e nem percebem. Seu like é uma declaração de que essa verdade precisa ser ouvida. Segunda, vá até os comentários agora e escreva: protegerei minha língua. Apenas isso. Essa declaração não é só para eu ver, é para você mesmo. É um compromisso que você está fazendo diante de Deus de que suas palavras não destruirão mais relacionamentos. E quando você escrever isso, eu quero que você leia os outros comentários. Você vai perceber que não está sozinho. Tem centenas, talvez milhares de pessoas que também foram feridas ou que feriram com palavras. E juntos, vamos nos comprometer a mudar. Terceira, se você não é inscrito neste canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Porque aqui não é só entretenimento. Aqui é transformação real através da palavra de Deus.
Aqui são histórias que mexem com sua alma e mudam a forma como você vive. E você não pode perder a próxima história, que vai literalmente virar sua vida de cabeça para baixo. Agora sim, com seu coração preparado e seu compromisso feito, vamos mergulhar na história de Joaquim, Rafael e Helena. Uma história que vai te fazer questionar cada palavra que você já disse sobre alguém, especialmente na frente daqueles que você ama. Porque o que está prestes a ser revelado vai te deixar sem palavras. Rafael e Helena se casaram contra a vontade de Joaquim. Não foi uma rebeldia, não foi desrespeito. Foi simplesmente amor. Aquele tipo de amor puro, verdadeiro, que não se abala com opiniões alheias, nem se curva diante de pressões externas. Rafael olhava para Helena e via tudo o que importava. Uma mulher de fé genuína, de coração generoso, de caráter íntegro. Mas Joaquim via apenas o que estava na superfície. Pobreza, simplicidade, falta de status. A cerimônia foi modesta, como Helena insistiu que fosse. Ela não queria gastos excessivos, não queria ostentação. O importante é o compromisso diante de Deus, ela disse a Rafael, com aquela simplicidade que ele tanto amava. Mas Joaquim, sentado no banco da igreja, via aquela simplicidade como confirmação de suas suspeitas. Viu só? Nenhum casamento decente ela conseguiu proporcionar ao meu filho, pensou, com amargura crescendo como erva daninha em seu coração. O que Joaquim não sabia é que Helena havia recusado a ajuda financeira que Rafael oferecera para o casamento. Guarde esse dinheiro, ela havia dito. Vamos precisar para construir nosso lar, não para impressionar pessoas por um dia. Era sabedoria, era maturidade, era visão de futuro. Mas Joaquim interpretou como mesquinharia, como falta de amor pelo filho. Depois do casamento, Rafael e Helena se mudaram para uma casa pequena nos arredores da cidade. Era humilde, mas aconchegante. Helena a transformou em um lar com suas próprias mãos, costurando cortinas, pintando paredes, plantando flores no pequeno jardim. Cada canto daquela casa respirava amor e cuidado. Mas quando Joaquim a visitou pela primeira vez, tudo o que viu foi pobreza. É aqui que você vai morar, filho? Ele perguntou, olhando ao redor com desaprovação mal disfarçada. Rafael, empolgado, mostrou cada cômodo. Pai, olha como Helena decorou! Olha o jardim que ela plantou! Não é lindo? Mas Joaquim apenas balançou a cabeça. Seu avô te deixou herança suficiente para comprar uma casa 3 vezes maior que essa. Mas você preferiu desperdiçar tudo com isso. Helena ouviu da cozinha. Sentiu a apunhalada, mas não disse nada. Apenas respirou fundo e continuou preparando o almoço com todo carinho. Ela havia feito o prato favorito de Joaquim, pesquisando com vizinhos qual era, passando horas na cozinha para que tudo ficasse perfeito. Era sua forma de tentar conquistar o sogro, de mostrar que o amava através de ações, já que as palavras não pareciam ser suficientes. Quando o almoço foi servido, Joaquim comeu em silêncio. A comida estava deliciosa, perfeitamente temperada, feita com amor e dedicação. Mas quando Helena saiu da sala por um momento, Joaquim se inclinou para Rafael e sussurrou. Comida boa qualquer um faz, filho. Mas será que ela sabe administrar uma casa? Será que sabe lidar com dinheiro? Essas moças pobres costumam gastar tudo sem pensar no futuro. Rafael sentiu desconforto, mas não confrontou o pai. Afinal, era seu pai. Um homem de Deus, um homem sábio. Certamente suas preocupações vinham de um lugar de amor, de proteção paternal. Ou não. A semente da dúvida havia sido plantada, pequena ainda, mas ali estava, começando a germinar. As visitas de Joaquim se tornaram frequentes, sempre com o mesmo padrão. Educação gelada com Helena na presença dela, comentários venenosos sobre ela na ausência dela. Você percebeu que ela não trabalha fora, filho? Quer viver às suas custas pelo resto da vida. Ou, vi que ela comprou roupas novas, gastando seu dinheiro suado enquanto você mata no trabalho. Ou ainda, seu primo casou com uma médica, agora a família toda tem orgulho. E você, casou com alguém que mal terminou o ensino médio. Cada comentário era como um golpe preciso em um ponto vital. Joaquim sabia exatamente onde mirar. E Rafael, mesmo sem querer,
Começou a absorver aquele veneno. Começou a olhar para Helena de forma diferente. Começou a questionar decisões que antes achava sábias. Começou a sentir vergonha onde antes sentia orgulho. Helena percebia a mudança. Percebia o distanciamento gradual do marido. Percebia os olhares diferentes, as respostas mais curtas, a frieza crescente. Ela tentava conversar, tentava entender o que estava acontecendo, mas Rafael desviava. Não é nada, ele dizia. Só estou cansado do trabalho. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam dúvida, diziam decepção, diziam exatamente o que Joaquim havia plantado. Uma noite, Rafael chegou em casa e encontrou Helena costurando. Ela estava consertando suas roupas de trabalho, remendando com cuidado e habilidade. Era um gesto simples de amor e economia. Mas Rafael, com a voz do pai ecoando em sua cabeça, sentiu vergonha. "Por que você está fazendo isso?" perguntou com uma aspereza que ela nunca havia ouvido antes. "Temos dinheiro para comprar roupas novas. Você não precisa ficar remendando como se fôssemos miseráveis." Helena levantou os olhos, confusa e ferida. "Rafael, eu estou cuidando das suas coisas. Essa camisa ainda está ótima, só precisava de um pequeno reparo. Por que desperdiçar dinheiro quando posso consertar?" Mas Rafael, envenenado pelos comentários do pai, viu aquilo como confirmação. "Meu pai estava certo. Você tem mentalidade de pobreza. Não sabe viver com dignidade." As palavras saíram como um tapa. Helena sentiu o ar faltar. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela as segurou. "Seu pai disse isso?" ela perguntou com a voz trêmula. Rafael percebeu o erro, mas o orgulho não o deixou voltar atrás. "Ele só se preocupa comigo. Ele só quer o meu bem." Helena assentiu devagar, baixou a cabeça e voltou a costurar, mas agora as lágrimas caíam sobre o tecido, manchando o trabalho cuidadoso. Provérbios 16:28 diz: "O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos." Joaquim não se via como perverso. Via-se como protetor. Não se via como difamador. Via-se como conselheiro sábio. Mas suas palavras estavam fazendo exatamente o que a Bíblia adverte. Estavam separando, criando contendas, destruindo o que deveria ser unido. E o pior, Joaquim dormia tranquilo todas as noites. Orava antes de dormir, agradecia a Deus por sua família, pedia bênçãos sobre o filho. Mas não percebia que suas próprias palavras eram maldição, não bênção. Que sua língua estava matando lentamente o casamento do filho que ele jurava amar. Que cada comentário venenoso estava cavando um abismo entre Rafael e Helena. Um abismo que em breve seria profundo demais para ser atravessado. E enquanto Joaquim plantava veneno, Helena chorava sozinha, orando todas as noites por um milagre. Ela não entendia o que havia feito de errado. Não entendia por que o amor que ela dava nunca parecia ser suficiente. Não entendia por que, a cada dia, sentia seu casamento escorregando por entre os dedos, como areia impossível de segurar. Mas ela ainda não sabia que o pior estava por vir, que as palavras de Joaquim estavam apenas começando seu trabalho destrutivo. E que em breve, uma mentira seria contada, uma acusação seria feita, e tudo desmoronaria de uma forma que ninguém poderia prever. 6 meses depois do casamento, a distância entre Rafael e Helena havia se transformado em um abismo gelado. Eles ainda moravam na mesma casa, ainda dormiam na mesma cama, mas era como se um muro invisível os separasse. Rafael chegava tarde do trabalho, evitava conversas profundas, respondia com monossílabos. Helena tentava reconquistar o marido de todas as formas possíveis, mas cada tentativa parecia empurrá-lo mais para longe. Joaquim percebia a crise e, ao invés de ajudar a reconstruir, trabalhava ativamente para destruir. "Filho, eu avisei", ele dizia, com aquele tom de "eu te disse", que corrói a alma. "Casamentos assim nunca dão certo. Vocês são de mundos diferentes. Ela nunca vai entender você, nunca vai estar à sua altura." Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Uma terça-feira comum, Helena estava em casa quando bateram à porta. Era uma mulher desconhecida, visivelmente angustiada, com uma criança nos braços. "Por favor",
A mulher implorou. Meu filho está com febre alta, não tenho dinheiro para remédio. A senhora pode me ajudar? Helena não pensou duas vezes. Pegou o dinheiro que havia guardado durante meses para comprar um presente de aniversário para Rafael e deu à mulher. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Leve, ela disse com ternura. Cuide do seu filho. A saúde dele é mais importante que qualquer coisa. A mulher agradeceu com lágrimas nos olhos e foi embora. Helena não contou a Rafael o que havia feito. Não por desonestidade, mas por humildade. Ela não via aquilo como heroísmo ou sacrifício. Via apenas como o que qualquer pessoa de coração compassivo faria. Mateus 6, 3, 4 ensina. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Helena vivia esse princípio naturalmente. Mas o destino, ou talvez a providência divina querendo expor a verdade, fez com que Joaquim estivesse passando pela rua naquele exato momento. Ele viu a mulher desconhecida saindo da casa de Helena, viu o dinheiro na mão dela, e sua mente, já envenenada por preconceito e desconfiança, criou uma narrativa completamente distorcida. Naquela mesma noite, Joaquim apareceu na casa de Rafael. Seu rosto estava tenso, sua voz carregada de uma indignação que ele acreditava ser justa. Rafael, precisamos conversar, sozinhos. Helena, sentindo a tensão, se recolheu ao quarto. E ali, na sala daquela casa que deveria ser um lar de paz, Joaquim plantou a semente de destruição mais venenosa até então. Filho, ele começou, com aquele tom grave de quem traz más notícias. Eu vi algo hoje que me partiu o coração, mas você precisa saber. Vi uma mulher saindo da sua casa hoje de tarde. Uma mulher estranha, com dinheiro na mão. Dinheiro que, pelo que pude ver, Helena deu a ela. Rafael franziu a testa, confuso. E daí, pai? Talvez fosse uma vizinha que precisou de ajuda. Mas Joaquim balançou a cabeça lentamente, como se Rafael fosse ingênuo demais para entender o mundo. Filho, mulheres que dão dinheiro escondido dos maridos geralmente estão envolvidas em coisas que não devem. Pode ser empréstimo com agiotas, pode ser dívidas que ela esconde de você, pode ser até coisas piores que eu nem quero mencionar. O veneno foi injetado com precisão cirúrgica. Rafael sentiu o coração apertar. O que você está insinuando, pai? Joaquim colocou a mão no ombro do filho, com aquela falsa preocupação que disfarçava crueldade. Não estou insinuando nada. Estou apenas te alertando. Você realmente conhece essa mulher? Sabe de onde ela veio? Sabe o que ela fazia antes de te conhecer? Essas moças pobres às vezes têm passados complicados. Provérbios 26:20 adverte: sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a contenda. Mas Joaquim era a lenha constante alimentando o fogo, e Rafael, já fragilizado por meses de veneno, começou a arder em desconfiança. Naquela noite, quando Helena veio para a cama, Rafael estava diferente, frio, distante. Ela tentou se aproximar, mas ele se afastou. Rafael, o que foi? Seu pai disse alguma coisa? O silêncio dele foi resposta suficiente. Helena sentiu o coração afundar. O que ele disse sobre mim desta vez? Rafael se virou, e pela primeira vez, havia acusação em seus olhos. Quem era aquela mulher que saiu da nossa casa hoje? E por que você deu dinheiro a ela? Helena piscou, surpresa com a pergunta. Uma mãe precisando de ajuda para o filho doente. Eu só ajudei, Rafael. Por que está perguntando isso? Quanto você deu a ela? A pergunta veio dura, quase como uma acusação. Helena hesitou. Era o dinheiro que eu estava guardando para seu presente de aniversário. Mas a criança estava doente, Rafael. Eu não podia simplesmente ignorar. Rafael se levantou da cama, agitado. E você não achou que deveria me consultar antes? Não achou que eu tinha direito de saber onde está indo o dinheiro desta casa? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Rafael, desde quando eu preciso de permissão para ajudar alguém? Desde quando fazer caridade se tornou crime? Mas Rafael, com a voz do pai ecoando em sua cabeça, via aquilo de forma distorcida. Não é sobre caridade, Helena. É sobre transparência. É sobre confiança. Meu pai viu aquela mulher saindo daqui e ficou preocupado.
Disse que mulheres que dão dinheiro escondido dos maridos geralmente estão escondendo outras coisas também. O golpe foi brutal. Helena ficou paralisada, processando o que acabara de ouvir. Seu pai disse que eu estou escondendo coisas? Que tipo de coisas, Rafael? A voz dela tremia entre dor e indignação. Rafael desviou o olhar, incapaz de repetir as insinuações do pai, mas o silêncio falou por ele. Eu vejo, Helena disse finalmente, com uma calma que escondia uma dor profunda. Seu pai planta suspeitas, e você as rega com sua desconfiança. Não importa o que eu faça, não importa quanto eu ame você, não importa quanto eu me sacrifique, sempre haverá a voz dele no seu ouvido, dizendo que não sou suficiente, que não sou confiável, que não sou digna de você. Rafael quis responder, quis se defender, mas as palavras falharam. Porque no fundo ele sabia que ela estava certa. E essa consciência o enfureceu ainda mais, porque era mais fácil culpar Helena do que confrontar o pai. Você está exagerando, ele disse, fraco, sem convicção. Estou? Helena perguntou, lágrimas finalmente escorrendo. Então me diga, Rafael, quando foi a última vez que você me defendeu? Quando foi a última vez que pediu para seu pai parar de falar mal de mim? Quando foi a última vez que escolheu acreditar em mim, em vez de acreditar nas insinuações dele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael não tinha respostas, e Helena percebeu, naquele momento devastador, que estava lutando uma batalha sozinha, que por mais que amasse Rafael, por mais que tentasse ser uma boa esposa, as palavras de Joaquim tinham mais peso que suas ações, e essa percepção a quebrou de uma forma que nenhuma outra coisa havia quebrado antes. Ela se levantou da cama, pegou um travesseiro e um cobertor. Vou dormir na sala hoje, ela disse calmamente. Não consigo deitar ao lado de alguém que duvida de mim. Rafael assistiu ela sair do quarto sem fazer nada para impedi-la. E naquela noite, ambos choraram em cômodos separados, sentindo o casamento desmoronar pedra por pedra. O que nenhum dos dois sabia é que Joaquim, em sua casa, também não dormia. Mas não era remorso que o mantinha acordado. Era satisfação. Satisfação de ver que suas palavras estavam funcionando, que Rafael estava finalmente abrindo os olhos, que em breve o filho seria livre daquele casamento que ele nunca aprovara. Joaquim orava antes de dormir, agradecendo a Deus por estar protegendo o filho. Mas não percebia que suas orações eram abominação diante do Senhor, porque eram proferidas por lábios que espalhavam mentira e destruição. As semanas que se seguiram foram de uma frieza insuportável. Rafael e Helena viviam como estranhos sob o mesmo teto. Ele saía cedo, voltava tarde, evitava qualquer conversa que fosse além do estritamente necessário. Ela continuava cuidando da casa, preparando refeições que ele mal tocava, tentando manter alguma aparência de normalidade em meio ao caos emocional que os consumia. Joaquim, percebendo a fragilidade do casamento, intensificou seus ataques. Agora ele visitava Rafael no trabalho, levava-o para almoçar, criava oportunidades para estar a sós com o filho, longe de Helena. E a cada encontro, plantava mais veneno, mais dúvida, mais ressentimento. Você está emagrecendo, filho, Joaquim dizia, observando Rafael com falsa preocupação. Ela não está te alimentando direito? Ou está tão preocupada gastando seu dinheiro com estranhos que esqueceu de cuidar do próprio marido? Ou então, vi que você está com olheiras, não está dormindo bem? Problemas em casa? E quando Rafael hesitava em responder, Joaquim completava. Casamentos infelizes fazem isso com a gente. Sugam nossa energia, nossa alegria, nossa paz. Cada palavra era calculada. Cada comentário, estratégico. Joaquim não atacava diretamente mais. Ele plantava perguntas, insinuações, deixava que a própria mente de Rafael completasse as lacunas com as piores interpretações possíveis. Era manipulação psicológica no seu mais cruel refinamento. Rafael começou a questionar tudo sobre Helena. Quando ela dizia que havia ido ao mercado, ele duvidava. Quando ela mencionava ter conversado com uma vizinha, ele desconfiava. Quando ela pedia dinheiro para despesas da casa, ele investigava cada centavo. A confiança, aquela base fundamental de qualquer casamento, havia sido completamente corroída pelo ácido das palavras de Joaquim.
Helena sentia-se prisioneira em sua própria casa. Cada movimento era monitorado, cada decisão questionada, cada gesto interpretado da pior forma possível. Ela, que sempre fora livre, alegre, cheia de vida, agora caminhava na ponta dos pés, pesando cada palavra antes de falar. Cada ação antes de agir, tentando desesperadamente não dar mais munição para as acusações silenciosas que pairavam no ar. Uma tarde, Helena estava no quintal quando a vizinha, Dona Marta, uma senhora idosa que morava ao lado, chamou-a. Helena, querida, você está bem? Tenho notado você mais magra, mais triste. Helena forçou um sorriso. Estou bem, Dona Marta, apenas cansada. Mas a velha senhora, que havia vivido o suficiente para reconhecer dor quando via, não se deixou enganar. Criança, ela disse com gentileza, eu vejo seu marido saindo e chegando, vejo a distância entre vocês. E vejo um homem mais velho visitando frequentemente. É o sogro? Helena assentiu, sentindo um nó na garganta. Dona Marta suspirou profundamente. Deixe-me te contar algo que aprendi em 50 anos de casamento. Um casamento com 3 pessoas nunca funciona. E quando uma dessas pessoas é um sogro que planta discórdia, o casamento está condenado se o filho não tiver coragem de cortar o cordão umbilical. As palavras tocaram fundo em Helena. Ela finalmente desabou, chorando nos braços daquela senhora que era quase uma estranha, mas que mostrava mais compaixão que o próprio marido. Eu não sei mais o que fazer, Helena soluçou. Eu amo Rafael, amo com toda a minha alma, mas não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Seu pai me odeia e está fazendo Rafael me odiar também. Dona Marta acariciou os cabelos de Helena com ternura maternal. O problema não é você, criança. Nunca foi. O problema é um homem que não consegue ver o filho feliz com outra pessoa que não ele mesmo. É possessividade disfarçada de proteção. É egoísmo mascarado de amor paternal. Ela pausou, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E o problema maior é um filho que não teve coragem de se tornar homem, que ainda precisa da aprovação do pai mais do que respeita a esposa que escolheu. Aquelas palavras eram duras, mas verdadeiras. E Helena sabia disso. Rafael ainda era menino emocionalmente, preso às expectativas do pai, incapaz de formar suas próprias opiniões, de defender suas próprias escolhas. Provérbios 29:25 diz: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Rafael temia desagradar o pai mais do que temia desagradar a Deus ou destruir seu casamento. Naquela mesma semana, Helena fez algo corajoso. Esperou Rafael chegar do trabalho e, com o coração martelando, pediu: precisamos conversar, de verdade, sem interrupções, sem distrações. Rafael, cansado, tentou adiar. Helena, não é uma boa hora, mas ela interrompeu com uma firmeza que ele não esperava. Nunca é uma boa hora, Rafael, mas nosso casamento está morrendo e você nem percebe. Ou pior, percebe e não se importa. Eles se sentaram à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Helena havia servido tantas refeições feitas com amor que ele não apreciava mais. Rafael, ela começou com a voz trêmula, mas determinada. Seu pai está destruindo nosso casamento. E você está deixando. Rafael imediatamente se pôs na defensiva. Meu pai só se preocupa comigo. Ele quer o melhor para mim. Helena balançou a cabeça lentamente. Não, Rafael. Ele quer controlar você. E está usando nosso casamento como campo de batalha. Cada comentário dele sobre mim, cada insinuação, cada dúvida que ele planta em você é veneno. E você bebe esse veneno como se fosse água pura. Rafael se levantou, agitado. Você está pedindo para eu escolher entre você e meu pai? Helena permaneceu sentada, mas suas palavras foram como flechas certeiras. Não. Estou pedindo para você honrar os votos que fez diante de Deus. Lembra do que você prometeu? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2:24. Mas você nunca deixou o pai, Rafael. Nunca nos deu uma chance de sermos realmente um casal, porque sempre há uma terceira voz, mais alta que a minha, decidindo nosso destino. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago porque eram inegavelmente verdadeiras. Mas a verdade machuca.
especialmente quando expõe nossa própria fraqueza. Meu pai tem experiência, ele contra. Argumentou fraco. Ele só quer me proteger de cometer erros. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Erros? Eu sou um erro, Rafael. Nosso casamento é um erro? Todo o amor que eu te dei, todo o cuidado, toda a dedicação, tudo isso é erro? Rafael não respondeu. Não conseguia, porque começava a perceber, ainda que vagamente, que tinha sido injusto. Mas o orgulho é uma prisão difícil de abrir. Você não entende a relação entre pai e filho, ele disse finalmente. Helena se levantou, enxugando as lágrimas. Você está certo, eu não entendo. Não entendo um pai que destrói a felicidade do filho para manter controle. Não entendo um filho que escolhe agradar o pai em vez de honrar a esposa. E não entendo como um homem que diz crer em Deus pode quebrar votos sagrados porque o papai não aprovou a escolha dele. Ela caminhou em direção ao quarto, mas antes de entrar, virou-se uma última vez. Eu te amo, Rafael. Amo desde o primeiro dia. E continuarei amando mesmo que você não corresponda mais. Mas não vou mais lutar sozinha. Ou você decide de que lado está, ou nosso casamento acaba aqui. Porque eu não posso competir com seu pai pela sua atenção, pelo seu respeito, pelo seu amor. Não deveria ter que competir. E pela primeira vez desde o início dessa batalha silenciosa, Rafael ficou sozinho na sala, confrontado com a realidade nua e crua de suas escolhas. Ele olhou ao redor da casa que Helena havia transformado em lar. Viu os detalhes que ela havia adicionado com tanto cuidado. As flores na janela, as fotos deles felizes na parede, a manta que ela havia tricotado para as noites frias. E pela primeira vez em meses, permitiu-se questionar: será que meu pai está certo? Ou será que estou destruindo o maior presente que Deus me deu? Mas antes que pudesse processar completamente esses pensamentos, seu telefone tocou. Era Joaquim. Filho, passei aí na frente e vi as luzes acesas. Tudo bem? Vocês brigaram de novo? E com aquela ligação, com aquela voz familiar e manipuladora no ouvido, Rafael sentiu a dúvida momentânea ser substituída novamente pela narrativa que o pai havia construído. Estou bem, pai. Foi só uma discussão. E Joaquim, satisfeito, continuou seu trabalho de destruição, palavra por palavra, mentira por mentira. 3 meses depois daquela conversa, o casamento de Rafael e Helena estava por um fio. A tensão na casa era palpável, o silêncio entre eles mais eloquente que qualquer grito. Helena havia emagrecido tanto que suas roupas penduravam no corpo. Dormia pouco, comia menos ainda. Passava os dias orando e chorando, pedindo a Deus um milagre que parecia cada vez mais distante. Rafael, por sua vez, estava dividido. Havia momentos em que olhava para Helena e via a mulher por quem se apaixonara. Momentos em que a culpa o consumia e ele quase pedia perdão, quase reconhecia o erro, quase confrontava o pai. Mas então Joaquim aparecia, com suas palavras cuidadosamente escolhidas, com suas preocupações legítimas, e Rafael voltava a duvidar, voltava a desconfiar, voltava a se afastar. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou de vez. Joaquim apareceu na casa sem avisar, no meio da tarde. Helena estava na cozinha, preparando o jantar com o mesmo cuidado de sempre, mesmo sabendo que Rafael provavelmente comeria em silêncio e sairia sem agradecer. Quando viu o sogro na porta, seu coração afundou. Ela sabia que nada de bom viria daquela visita. Helena! Joaquim disse, com uma frieza que ele nem tentava mais disfarçar. Preciso falar com você. Não era pedido. Era ordem. Helena limpou as mãos no avental, respirou fundo e se preparou para mais uma rodada de acusações veladas. Pode falar, seu Joaquim. Joaquim entrou na casa como se fosse sua, olhou ao redor com aquele desprezo habitual e finalmente soltou. Acho melhor você e Rafael se separarem. As palavras caíram como uma sentença de morte. Helena sentiu as pernas fraquejarem, teve que se apoiar na mesa. O quê? Ela sussurrou incrédula. Você me ouviu, Joaquim continuou implacável. Este casamento foi um erro desde o início. Meu filho está infeliz. Eu o vejo definhando dia após dia. Você não é boa para ele, nunca foi.
E quanto mais tempo vocês ficarem juntos, mais ele vai sofrer. Cada palavra era uma punhalada, mas Joaquim as proferia com a calma de quem acredita estar fazendo um bem. Helena sentiu raiva, uma raiva justa e santa, subir pelo peito. O senhor não tem direito de vir à minha casa e dizer isso. O senhor não é parte deste casamento. Mas Joaquim deu um passo à frente, intimidador. Sou pai dele. Sou a pessoa que mais o conhece no mundo. E vejo o que você se recusa a ver. Vocês não funcionam. Você é um peso que ele carrega, não uma companheira que o ergue. Lágrimas de raiva e dor escorreram pelo rosto de Helena. O Senhor envenenou meu marido contra mim desde o primeiro dia. O Senhor plantou dúvidas, mentiras, suspeitas. E agora tem a audácia de dizer que eu sou o problema? Joaquim não recuou. Eu abri os olhos dele para a realidade. Mostrei quem você realmente é, uma mulher sem futuro, sem educação, sem nada a oferecer além de uma pobreza que você tenta disfarçar com falsa humildade. O que Joaquim não sabia é que Rafael havia voltado mais cedo do trabalho naquele dia. Estava na porta, chegando naquele exato momento, e ouviu as últimas palavras do pai. Ficou paralisado, escondido do lado de fora, ouvindo uma conversa que nunca deveria ter acontecido. Helena, tremendo de emoção, finalmente explodiu. Falsa humildade! O senhor quer saber o que é falsa humildade, seu Joaquim? É se dizer cristão enquanto destrói um casamento com mentiras. É frequentar a igreja todo domingo enquanto espalha veneno de segunda a sábado. É citar a Bíblia enquanto ignora completamente o que ela diz sobre a língua. Sua voz estava alta agora, toda a dor e frustração de meses finalmente saindo. Provérbios 6, 16, 19. Lista 7 coisas que Deus abomina. Ela continuou, com uma convicção que vinha diretamente do Espírito Santo. E sabe quantas dessas 7 envolvem a língua? 4. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O Senhor faz todas essas coisas e ainda tem coragem de se dizer homem de Deus? Joaquim ficou momentaneamente sem palavras. Não esperava que Helena o confrontasse com tamanha força. Mas recuperou-se rapidamente, e o que disse a seguir ultrapassou todos os limites da crueldade. Você quer saber a verdade, Helena? Eu investiguei você, sei de onde você veio, sei da sua família. Seu pai era bêbado, sua mãe lavava roupa para fora. Vocês eram a escória da cidade, e você achou que ia escalar socialmente casando com meu filho. Mas eu não deixarei. Prefiro ver meu filho sozinho do que com alguém como você. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Helena sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Não pelas palavras sobre sua família. Ela conhecia sua história e não tinha vergonha dela, mas pela crueldade pura, pela desumanidade daquele homem que se dizia temente a Deus enquanto destruía vidas com suas palavras. Foi quando Rafael abriu a porta. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados, suas mãos tremendo. Pai, ele disse, com uma voz que mal reconhecia como sua. O que você está fazendo? Joaquim se virou, momentaneamente surpreso, mas rapidamente recompôs sua máscara de preocupação paternal. Filho, eu estava apenas... Eu ouvi. Rafael o interrompeu. Ouvi tudo, cada palavra cruel, cada mentira disfarçada de preocupação, cada veneno que você derramou sobre minha esposa. Ele olhou para Helena, que estava encostada na parede, chorando silenciosamente, destruída. E pela primeira vez em meses, Rafael realmente a viu. Viu o quanto ela havia emagrecido. Viu a tristeza profunda em seus olhos. Viu uma mulher que havia sido lentamente assassinada por palavras. E ele havia sido cúmplice desse assassinato. Rafael, deixe-me explicar. Joaquim começou, mas seu filho levantou a mão mandando-o calar. Não, chega. Chega de explicações, chega de preocupações, chega de veneno disfarçado de sabedoria. Rafael respirou fundo, lutando contra anos de condicionamento, anos de sempre buscar a aprovação do pai. Você investigou minha esposa como se ela fosse uma criminosa, como se o fato de vir de família pobre fizesse dela menos digna de amor, de respeito, de decência. Joaquim tentou uma última cartada. Filho, eu fiz isso por você, porque te amo, porque quero o melhor para você.
Mas Rafael balançou a cabeça lentamente, com lágrimas nos olhos. Não. Você fez isso por você, porque não consegue aceitar que eu cresci, que fiz minhas próprias escolhas, que não preciso mais de sua aprovação para viver minha vida. Ele caminhou até Helena e, pela primeira vez em meses, segurou sua mão. Ela estava gelada, tremendo. Me perdoe, ele sussurrou para ela. Me perdoe por ter sido covarde, por ter deixado que ele te destruísse enquanto eu assistia, por ter duvidado de você quando deveria ter te defendido. Helena estava tão chocada que mal conseguia processar o que estava acontecendo. Era real? Rafael estava finalmente tomando uma posição? Ou era apenas mais uma ilusão que seria destruída pela próxima visita do sogro? Rafael se virou para o pai. Você precisa sair da minha casa, agora. Joaquim ficou atônito. Nunca, em toda a sua vida, seu filho havia lhe falado assim. Rafael, você não sabe o que está dizendo. Você está emocionado. Deixe-me. Mas Rafael o interrompeu novamente, com uma firmeza que vinha de um lugar profundo dentro dele. Não, eu sei exatamente o que estou dizendo. Você está destruindo meu casamento e eu deixei, mas não mais. Saia. E não volte até que possa tratar minha esposa com o respeito que ela merece. Por um momento pareceu que Joaquim ia explodir, ia gritar, ia soltar toda a raiva que fervia dentro dele. Mas então ele viu algo nos olhos do filho que nunca havia visto antes. Determinação. Convicção. A presença de um homem finalmente se tornando homem. E Joaquim percebeu que havia perdido o controle. Você vai se arrepender, ele disse, com uma frieza que cortava. Quando esse casamento desmoronar, quando ela te decepcionar como eu sempre soube que ia, não venha chorar no meu ombro. E com essas últimas palavras amargas, Joaquim saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era pesado, carregado de anos de dor, meses de sofrimento, dias de lágrimas derramadas. Rafael e Helena ficaram parados, ainda de mãos dadas, processando o que acabara de acontecer. Helena! Rafael finalmente falou, sua voz quebrada. Eu estraguei tudo. Eu ouvi o veneno dele e bebi como se fosse verdade. Eu te tratei como inimiga quando você era minha maior aliada. Mas Helena colocou o dedo nos lábios dele, silenciando-o. Shhh, não agora. Agora nós só precisamos respirar. Ela estava exausta, emocional e fisicamente. Mas havia uma pequena, minúscula centelha de esperança começando a brilhar. Talvez, apenas talvez, o pior tivesse passado. Nos dias que se seguiram ao confronto com Joaquim, Rafael e Helena tentaram reconstruir o que havia sido destruído. Mas reconstruir confiança não é como reconstruir uma casa. Não basta ter os materiais certos e as mãos dispostas. É preciso curar feridas invisíveis, costurar rasgos na alma, reaprender a acreditar depois que a dúvida se instalou como uma praga. Rafael estava mudado. A confrontação com o pai havia aberto seus olhos de uma forma brutal e necessária. Ele começou a ver, com clareza dolorosa, cada momento em que havia escolhido as palavras do pai sobre o amor da esposa. Cada vez que havia duvidado sem motivo, acusado sem provas, ferido sem necessidade. A culpa o consumia como fogo, mas era uma dor necessária. Era a dor do crescimento, da transformação, do menino finalmente morrendo para que o homem pudesse nascer. Helena, por sua vez, estava quebrada de uma forma que palavras não conseguem descrever. Ela havia amado com tudo que tinha, sacrificado até não ter mais nada a dar, suportado humilhações que ninguém deveria suportar. E embora visse Rafael tentando mudar, embora reconhecesse seu arrependimento genuíno, havia uma parte dela que estava danificada de forma irreparável. Como você confia novamente em alguém que te destruiu? Como você abre o coração novamente para mãos que já o machucaram? Uma semana depois do incidente, Rafael chegou em casa mais cedo e encontrou Helena sentada no sofá, segurando uma carta. Ela estava chorando silenciosamente, e quando viu Rafael, tentou esconder o papel. Mas ele se aproximou devagar, com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. O que é isso? Perguntou suavemente. Helena hesitou, mas então estendeu a carta para ele. Era uma carta de Joaquim.
Rafael sentiu a raiva subir, mas forçou-se a ler. As palavras eram venenosas, acusatórias, repletas de ameaças veladas. Joaquim dizia que Rafael estava cometendo o maior erro da vida, que se arrependeria, que Helena o destruiria. Mas havia algo mais na carta, algo que fez o sangue de Rafael gelar. Eu sei coisas sobre ela que você não sabe, coisas que ela esconde. E quando você descobrir, vai entender que eu sempre estive certo. Rafael amassou a carta com raiva. Ele não desiste. Mesmo depois de tudo, ele continua tentando destruir você, destruir nós. Helena enxugou as lágrimas. Rafael, tem algo que eu preciso te contar. Algo sobre meu passado que seu pai pode ter descoberto. Ela respirou fundo, preparando-se para uma confissão que havia guardado por medo, por vergonha, por não saber como ele reagiria. Antes de te conhecer, ela começou com a voz trêmula. Minha família passou por um momento muito difícil. Meu pai ficou doente, não podia trabalhar. Minha mãe já lavava roupa para fora, mas não era suficiente. Tínhamos 3 irmãos mais novos, crianças que passavam fome. E eu? Ela pausou, as lágrimas escorrendo mais intensamente agora. Eu tive que deixar a escola. Tinha apenas 15 anos, mas precisei trabalhar. Rafael segurou as mãos dela, encorajando-a a continuar. Trabalhei em casas de família, limpando, cozinhando, cuidando de crianças. Recebia uma miséria, mas ajudava. E numa dessas casas... Sua voz falhou, a dor da memória quase a sufocando. O patrão, um homem rico e respeitado na cidade, tentou se aproveitar de mim. Eu tinha 16 anos. Ele me encurralou na cozinha, colocou as mãos em mim, disse que se eu não aceitasse, me despediria e espalharia mentiras sobre mim pela cidade. O coração de Rafael se partiu ao ouvir aquilo. Helena continuou. Precisava que tudo saísse de uma vez. Eu gritei, lutei. Consegui fugir e nunca mais voltei àquela casa. Mas o homem cumpriu sua ameaça. Espalhou mentiras dizendo que eu havia tentado seduzi-lo, que eu era uma menina de caráter duvidoso. Durante meses, minha família sofreu com esses rumores. Perdemos amigos, eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Até que finalmente nos mudamos para outra cidade, para recomeçar. Ela olhou para Rafael com olhos cheios de dor e medo. Se foi isso que seu pai descobriu, ele provavelmente ouviu a versão distorcida. A versão onde eu sou a culpada. E eu tive medo de te contar porque já fui julgada tantas vezes por algo que não fiz. Já fui condenada sem direito à defesa. E não suportaria se você também me condenasse. Rafael sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Ele puxou Helena para seus braços, segurando-a como deveria ter segurado desde o primeiro dia. Me perdoe, ele sussurrou. Me perdoe por te fazer sentir que precisava esconder isso. Me perdoe por criar um ambiente onde você não se sentia segura para compartilhar sua dor. Ele a afastou levemente, olhando nos olhos dela. Nada do que você passou muda quem você é. Você é a mulher mais forte, mais corajosa, mais digna que eu conheço. E eu fui um covarde por não enxergar isso desde o início. Mas Helena tinha mais a dizer. Tem outra coisa, Rafael. Lembra daquela mulher que veio aqui pedir dinheiro para o filho doente? A mulher que seu pai viu e criou toda aquela história? Rafael assentiu, tenso. Aquela mulher, ela era minha irmã mais nova. Ela mora em outra cidade. Estava passando por aqui e o filho dela realmente estava doente. Eu dei o dinheiro para ela porque é família. Mas não te contei por quê. Porque já estava tão cansada de ser questionada, de ser acusada, que pensei, para que explicar? Ele não vai acreditar mesmo. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Sua irmã? Todo esse tempo era apenas sua irmã ajudando o sobrinho? E meu pai transformou isso em... Ele não conseguiu terminar a frase. A vergonha e a raiva o sufocando. Provérbios 18:13 ecoou em sua mente. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ele havia sido um tolo completo que havia condenado sua esposa sem sequer dar-lhe a chance de explicar. Por que você não me contou? Ele perguntou, mas já sabia a resposta. Helena a deu mesmo assim. Por que você parou de me ouvir, Rafael?
Você parou de me ver como sua companheira e começou a me ver como seu pai me via. Suspeita, não confiável, sempre escondendo algo. Então, eu parei de tentar me explicar. Para que explicar quando já estou condenada? As palavras cortaram Rafael como navalhas. Ele pensou em todos os momentos em que Helena tentara se comunicar, e ele a havia interrompido, desacreditado, ignorado. Pensou em todas as vezes que a voz do pai falara mais alto que a voz dela. Pensou em como havia sido cego, manipulado, fraco. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão. Vou confrontar meu pai. Vou exigir que ele nos peça perdão, que ele reconheça publicamente o que fez. Mas Helena segurou seu braço. Não, Rafael. Seu pai nunca vai admitir que estava errado. Homens como ele não conseguem. O orgulho os cega completamente. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. O que eu preciso não é um pedido de desculpas dele. O que eu preciso é saber que você vai me escolher. Que da próxima vez que ele plantar dúvidas, você vai lembrar deste momento e vai me defender. Que você vai honrar os votos que fez diante de Deus, não diante do seu pai. Rafael assentiu, entendendo o que ela estava pedindo. Eu prometo, Helena, eu juro diante de Deus que nunca mais deixarei que ninguém, nem mesmo meu pai, coloque dúvidas sobre você no meu coração. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é minha esposa. Você é minha família. E eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre. Eles se abraçaram e pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo que havia esquecido que existia. Segurança. Não era a cura completa. As feridas ainda estavam abertas, sangrando. Mas era o começo. Era a esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem sobreviver àquilo. Mas ambos sabiam que ainda havia uma conversa pendente. Uma conversa que Rafael precisava ter com Joaquim. Não para pedir sua bênção, não para buscar sua aprovação, mas para estabelecer limites definitivos. Para dizer, cara a cara, que as palavras do pai não tinham mais poder sobre ele. Que o cordão umbilical finalmente havia sido cortado. E que Rafael, pela primeira vez na vida, era realmente um homem livre. O que eles não sabiam é que Joaquim estava, naquele exato momento, tramando seu golpe final. Porque homens que constroem seu valor destruindo outros nunca desistem facilmente. E quando são confrontados com a possibilidade de perder controle, tornam-se ainda mais perigosos. Joaquim não aceitaria a derrota. E o que ele estava prestes a fazer testaria Rafael e Helena de uma forma que nenhum deles estava preparado. 2 semanas se passaram desde que Helena havia revelado seu passado a Rafael. Foram 2 semanas de tentativas delicadas de reconstrução, de conversas profundas que deveriam ter acontecido desde o início, de um casal reaprendendo a confiar, a amar, a ser vulnerável um com o outro. Rafael havia mudado visivelmente. Acordava mais cedo para tomar café com Helena, voltava do trabalho ansioso para vê-la, começara a tratá-la novamente como parceira, não como suspeita. Joaquim, durante esse período, ficou em silêncio. Um silêncio que Rafael interpretou como derrota, como aceitação. Mas Helena, que havia aprendido a ler a natureza humana através do sofrimento, sabia que aquele silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. Seu pai não desistiu, ela disse a Rafael certa noite. Ele está apenas planejando o próximo movimento. Rafael tentou tranquilizá-la, mas no fundo, também sentia a tensão no ar. A tempestade veio num domingo. Rafael e Helena haviam decidido pela primeira vez em meses ir à igreja juntos. Era um passo simbólico, uma declaração pública de que estavam reconstruindo o casamento. Quando entraram no templo, de mãos dadas, sentiram os olhares. Algumas pessoas sorriam aprovadoramente. Outras cochichavam. Mas eles mantiveram a cabeça erguida e sentaram-se num banco no fundo. O que eles não sabiam é que Joaquim estava lá, e não estava sozinho. Ao seu lado estava o pastor da igreja, Pastor Elias, um homem de idade que conhecia Joaquim há décadas. Durante toda a semana anterior, Joaquim havia trabalhado silenciosamente, plantando sementes, tecendo uma narrativa, preparando o terreno para o que estava prestes a fazer. Ele havia procurado o pastor Elias com uma história cuidadosamente construída. Contou sobre o casamento problemático do filho, sobre como Rafael estava
mudado, afastado da família, sob influência negativa. Mencionou com falsa preocupação os rumores sobre o passado de Helena, rumores que ele mesmo havia investigado e confirmado. Pintou um quadro onde ele era o pai preocupado, tentando salvar o filho de um casamento destrutivo. E Helena era a manipuladora que havia seduzido Rafael e agora o afastava da família e da fé. Depois do culto, quando as pessoas começavam a se dispersar, o pastor Elias chamou pelo sistema de som. Rafael, poderia vir aqui na frente, por favor? Preciso falar com você e sua esposa. O tom era sério, formal. Rafael e Helena se entreolharam, o medo crescendo nos olhos dela. É seu pai, ela sussurrou. Ele fez alguma coisa. Ele fez... Quando chegaram à frente, encontraram Joaquim ao lado do pastor. Seu rosto uma máscara de preocupação piedosa que mal escondia a satisfação por trás. Rafael, Helena, o pastor Elias começou desconfortável. Seu pai me procurou com algumas preocupações sérias sobre o casamento de vocês. Preocupações que, como pastor, não posso ignorar. Rafael sentiu a raiva crescer, mas forçou-se a permanecer calmo. Que preocupações, pastor? Joaquim deu um passo à frente, assumindo o controle da narrativa. Filho, eu só quero o melhor para você. E descobri coisas sobre Helena que você precisa saber, coisas sobre o passado dela que ela escondeu de você. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele ia fazer isso. Ia expor publicamente sua maior dor, sua maior vergonha, transformando-a em arma. Não se atreva, ela sussurrou, tremendo. Mas Joaquim continuou, implacável. Pastor, eu investiguei o passado dessa moça. Ela foi acusada de conduta imprópria com um patrão quando era adolescente. Foi expulsa da cidade natal por escândalo moral. E escondeu tudo isso do meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. As poucas pessoas que ainda estavam na igreja pararam para ouvir. Helena sentiu lágrimas de humilhação escorrerem. Era seu pior pesadelo se materializando. Ser julgada, condenada, exposta publicamente, sem direito à defesa, de novo. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Helena e o pai, protegendo-a fisicamente e simbolicamente. Chega, ele disse, com uma voz que ecoou pelo templo. Chega de mentiras, chega de manipulação, chega de usar a igreja como palco para suas crueldades. Joaquim tentou interrompê-lo, mas Rafael levantou a mão. Não, você vai me ouvir agora. Você vai ouvir diante de Deus, diante deste pastor, diante destas testemunhas. Ele respirou fundo, anos de submissão finalmente se rompendo. Você diz que investigou o passado de Helena, mas não investigou a verdade. Investigou rumores, fofocas, mentiras espalhadas por um homem que tentou abusar dela quando ela tinha 16 anos. Murmúrios chocados ecoaram pelo templo. Rafael continuou, sua voz crescendo em intensidade e convicção. Minha esposa foi vítima, pai. Vítima. Ela foi assediada, caluniada, forçada a deixar sua cidade por mentiras espalhadas por um predador. E você, em vez de ter compaixão, em vez de protegê-la, em vez de ser o homem de Deus que finge ser, usou a dor dela como arma contra ela. Joaquim estava pálido, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa. Filho, você não entende... Mas Rafael o interrompeu novamente. Não, sou eu quem não entendia. Não entendia que você nunca quis meu bem. Você queria meu controle, não queria me ver feliz, queria me ver obediente. Ele se virou para o pastor Elias. Pastor, o senhor conhece Efésios 4:29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meu pai passou meses destruindo meu casamento com palavras. Não palavras torpes e óbvias, mas veneno disfarçado de preocupação. Mentiras embrulhadas em papel de proteção paternal. O pastor estava visivelmente desconfortável, começando a perceber que havia sido manipulado. Rafael continuou, agora olhando diretamente para o pai. Provérbios 6, 16, 19. Lista 7 coisas que Deus abomina. 7 coisas.
e o Senhor comete pelo menos 4 delas. Olhos altivos, língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. O Senhor faz tudo isso e ainda se acha justo. Joaquim finalmente explodiu. Como você ousa me falar assim? Sou seu pai, merece respeito! Rafael balançou a cabeça tristemente. Respeito se conquista, pai. E você perdeu o meu quando escolheu destruir minha família. Quando escolheu usar sua língua como arma em vez de usar como bênção. Ele segurou a mão de Helena, que chorava silenciosamente, mas agora não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação, de ver finalmente o marido se tornando o homem que ela sempre soube que ele poderia ser. Esta mulher, Rafael disse, sua voz embargada de emoção, é a pessoa mais íntegra, mais generosa, mais cheia de Deus que eu conheço. Ela veio da pobreza, sim, sofreu injustiças, sim, mas essas coisas não a mancharam, a refinaram. Ele se virou para a pequena congregação que assistia, boquiaberta. Provérbios 31 descreve a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Essa é minha esposa. E eu fui cego por tanto tempo, influenciado por palavras venenosas, que quase perdi o maior presente que Deus me deu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael agora. Ele olhou para Helena com um amor e uma convicção que ela não via há meses. Me perdoe, Helena. Me perdoe por não ter te defendido desde o primeiro dia. Me perdoe por ter deixado que palavras cruéis pesassem mais que seu amor. Me perdoe por ter sido menino quando você precisava de um homem. Helena não conseguia falar. Apenas abraçou Rafael e ali, na frente de todos, eles choraram juntos. Não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de vitória, de libertação, de um casal que finalmente estava livre das correntes que os prendiam. O pastor Elias, finalmente compreendendo a extensão da manipulação, olhou para Joaquim com severidade. Irmão Joaquim, acho que precisamos ter uma conversa séria sobre o uso da língua e sobre manipular líderes espirituais para seus propósitos pessoais. O que você fez aqui hoje, isso não foi de Deus. Joaquim olhou ao redor, vendo os rostos de desaprovação, sentindo pela primeira vez o peso do julgamento que ele havia imposto sobre outros por tanto tempo. Sua tentativa de expor Helena publicamente havia se voltado contra ele. Agora era ele quem estava exposto, revelado não como pai preocupado, mas como manipulador cruel. Vocês não entendem, ele murmurou, tentando uma última defesa. Eu só queria proteger meu filho, mas Rafael balançou a cabeça. Não, pai, o senhor queria controlá-lo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Rafael olhou nos olhos do pai e o que Joaquim viu ali o assustou. Não era ódio, não era raiva. Era pena. Pena misturada com tristeza. Eu te amo, pai. Sempre vou amar. Mas não posso mais permitir que o Senhor destrua minha vida com suas palavras. Então, até que possa tratar minha esposa com o respeito e a dignidade que ela merece, até que possa reconhecer o mal que fez e buscar genuíno arrependimento, nós precisamos de distância. Joaquim ficou paralisado. Estava perdendo o filho, realmente perdendo, e pela primeira vez, começou a sentir não raiva, mas medo. Medo da solidão. Medo de ter destruído com suas próprias mãos o relacionamento mais importante da sua vida. Mas o orgulho ainda era forte demais para render-se. Vão se arrepender, ele disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Rafael e Helena saíram da igreja de mãos dadas, deixando Joaquim para trás. E enquanto caminhavam sob o sol da tarde, sentiam pela primeira vez em meses algo precioso: liberdade. A jornada de cura seria longa, as cicatrizes permaneceriam. Mas agora, finalmente, tinham uma chance real de reconstruir não apenas um casamento, mas uma parceria baseada em respeito, confiança e amor genuíno. 3 anos se passaram desde aquele domingo na igreja. 3 anos que transformaram completamente a vida de Rafael e Helena. O casamento que quase foi destruído por palavras venenosas agora florescia como um jardim cuidadosamente cultivado. Eles haviam aprendido a se comunicar de verdade, a ouvir sem julgar, a confiar sem reservas.
e Deus havia abençoado aquela união com algo que eles nunca imaginaram possível após tanta dor: um filho. Gabriel nasceu numa manhã de primavera, trazendo consigo uma alegria que preencheu todos os espaços vazios que a dor havia deixado. Quando Rafael segurou o filho pela primeira vez, chorou. Não apenas de felicidade, mas de gratidão profunda por não ter desistido, por ter finalmente escolhido certo, por ter permitido que aquele momento existisse. Helena, segurando o bebê nos braços, olhou para o marido com lágrimas nos olhos. "Ele se parece com você", ela sussurrou. Rafael sorriu, mas havia uma sombra em seu sorriso. Porque com a chegada de Gabriel, veio também um pensamento inevitável. Seu pai não conhecia o neto. Joaquim não sabia que havia um novo membro na família. E essa ausência, por mais justificada que fosse, pesava no coração de Rafael. Durante aqueles 3 anos, Joaquim havia tentado se aproximar algumas vezes. Ligações que Rafael não atendia. Cartas que chegavam e ficavam sem resposta. Aparições na porta que terminavam com Rafael firmemente pedindo que ele se retirasse até que estivesse pronto para pedir perdão genuíno. E Joaquim, preso em seu orgulho, nunca conseguiu pronunciar as palavras que precisavam ser ditas. "Eu estava errado, me perdoem." Mas algo estava acontecendo com Joaquim naqueles 3 anos de solidão, algo que ele não esperava. A ausência do filho, que ele imaginava que seria temporária, havia se tornado permanente. E aquele vazio começou a corroê-lo por dentro. As noites eram as piores. Sozinho em sua casa grande e vazia, Joaquim se via confrontado com seus próprios pensamentos, suas próprias escolhas, seus próprios demônios. Ele começou a reviver cada momento, cada comentário venenoso que havia feito sobre Helena, cada dúvida que havia plantado, cada mentira disfarçada de preocupação. E pela primeira vez, sem a presença de Rafael para manipular, sem Helena para culpar, Joaquim teve que encarar a verdade brutal. Ele havia sido o vilão, não o protetor, não o pai sábio, mas o destruidor. Provérbios 18:21 ecoava constantemente em sua mente. A morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras haviam escolhido a morte, e agora ele estava colhendo o que havia plantado: solidão amarga, remorso corrosivo, relacionamentos destruídos. Uma noite, 6 meses após o nascimento de Gabriel, Joaquim teve um colapso. Estava sozinho em casa quando começou a chorar de uma forma que não chorava desde criança. Toda a dureza, todo o orgulho, toda a arrogância que havia construído durante décadas começou a desmoronar. Ele caiu de joelhos e, pela primeira vez em anos, orou com honestidade. "Deus", ele soluçou, "o que eu fiz? O que eu fiz com meu filho? O que eu fiz com aquela moça inocente? Eu destruí uma família com minha língua. Eu pensei que estava protegendo, mas estava apenas controlando. Eu pensei que estava amando, mas estava apenas possuindo." As palavras saíam entre soluços profundos, quebrantamento verdadeiro. "Me perdoe. Por favor, me perdoe. E me ajude a consertar o que quebrei." Nos dias seguintes, Joaquim procurou o pastor Elias, o mesmo pastor que havia testemunhado sua tentativa de expor Helena publicamente. "Pastor", Joaquim disse, sua voz fraca, humilde, "eu preciso de ajuda. Preciso aprender a pedir perdão. Preciso aprender a ser o homem que deveria ter sido desde o início." O pastor, vendo o genuíno arrependimento naqueles olhos antes tão cheios de orgulho, acolheu Joaquim. Durante semanas, eles se encontraram. Estudaram juntos o que a Bíblia diz sobre a língua, sobre orgulho, sobre controle, sobre verdadeiro amor paternal. Joaquim começou a fazer terapia, algo que ele sempre havia ridicularizado, mas que agora via como necessário. E lentamente, dolorosamente, começou a mudar. Mas a mudança interna não era suficiente. Joaquim sabia que precisava confrontar o que havia feito. Precisava olhar Rafael e Helena nos olhos e admitir, sem desculpas, sem atenuantes, que havia tentado destruí-los. E essa era a parte mais difícil. Levou 4 meses até que Joaquim reunisse coragem. Uma tarde de sábado, ele apareceu na porta de Rafael e Helena. Não como das outras vezes, exigente e controlador, mas humilde,
com o corpo curvado pelo peso do remorso. Quando Rafael abriu a porta e o viu, sua primeira reação foi fechar novamente. Mas algo no rosto do pai o fez hesitar. Por favor, Joaquim disse com a voz embargada. Só me dê 5 minutos. Se depois disso você quiser que eu vá embora para sempre, eu vou. Mas preciso dizer algo que deveria ter dito há 3 anos. Rafael olhou para trás, onde Helena estava com Gabriel no colo. Ela assentiu devagar, dando permissão. Rafael abriu a porta, mas não convidou o pai para entrar. Eles ficaram ali, na soleira, o símbolo perfeito da distância que as palavras haviam criado. Joaquim olhou para o filho, para a nora, e então viu o bebê, seu neto. Algo dentro dele se quebrou novamente. Eu tenho um neto, ele sussurrou, lágrimas já escorrendo. Ele não me conhece? Não me conhece porque eu fui orgulhoso demais, cruel demais, cego demais, para admitir que estava errado. Ele respirou fundo e fez algo que nunca havia feito na vida. Ajoelhou-se. Ali, na porta da casa do filho, diante de todos os vizinhos que pudessem ver, Joaquim se ajoelhou. Rafael, Helena, eu estava errado, completamente, terrivelmente errado. Eu não estava protegendo meu filho. Estava tentando controlá-lo. Eu não estava preocupado com o bem-estar dele. Estava preocupado em perder meu poder sobre ele. As palavras saíam entre soluços agora. Helena, você nunca me fez nada, nada. Você amou meu filho com uma pureza que eu não consegui reconhecer porque estava cego pelo preconceito, pelo orgulho, pela necessidade de estar certo. Eu investiguei seu passado procurando sujeira, mas a única sujeira estava no meu próprio coração. Helena sentiu lágrimas escorrerem, não de dor, mas de algo que ela nunca imaginou sentir pelo sogro. Compaixão. Eu usei minha língua como arma, Joaquim continuou. Destruí com palavras o que Deus havia unido. Plantei dúvidas onde deveria ter plantado confiança. Espalhei veneno onde deveria ter espalhado bênção. E agora perdi 3 anos da vida do meu filho. Perdi a chance de ver meu neto nascer, de estar presente, de ser família. Ele levantou os olhos, completamente quebrantado. Eu não estou pedindo que me perdoem imediatamente. Não mereço isso. Mas estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que mudei. Uma chance de ser o pai e o sogro que deveria ter sido desde o início. Uma chance de conhecer meu neto e um dia poder olhar nos olhos dele sem a vergonha de ter sido o homem que quase destruiu sua família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael olhou para Helena, buscando orientação. Ela se aproximou devagar, ainda segurando Gabriel. Joaquim, ela disse, e foi a primeira vez que usou apenas o nome dele, sem o Senhor. Um sinal de que finalmente o via não como autoridade ameaçadora, mas como ser humano falho. O perdão não apaga o passado. Não apaga a dor que você causou. Não apaga as noites que chorei, os dias que sofri, os meses que meu casamento esteve à beira do colapso por causa das suas palavras. Joaquim assentiu, aceitando cada palavra como merecida. Helena continuou. Mas eu sirvo a um Deus de segundas chances. Um Deus que me perdoou quando eu não merecia. E se ele pôde me perdoar, quem sou eu para negar perdão a você? Ela pausou, respirando fundo. Mas o perdão vem com condições. Você precisa fazer terapia. Precisa continuar trabalhando em si mesmo. E se em algum momento você voltar aos velhos hábitos de manipulação e controle, nós nos afastaremos novamente. E dessa vez, será definitivo. Joaquim assentiu vigorosamente. Eu aceito. Aceito tudo. Farei qualquer coisa. Rafael finalmente falou, sua voz firme, mas não cruel. Pai, eu te amo. Sempre amei. Mas o homem que você era quase destruiu minha vida. Se você realmente mudou, se esse arrependimento é genuíno, então sim, podemos tentar reconstruir. Mas será um processo longo. E você terá que provar, através de ações, não de palavras, que é digno de confiança novamente. Joaquim se levantou, enxugando as lágrimas. Eu farei. Prometo que farei. Helena deu um passo à frente e, num gesto que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma, estendeu Gabriel para o avô. Quer conhecer seu neto?
Joaquim olhou para aquele bebê como se estivesse vendo um milagre. Com mãos trêmulas, segurou Gabriel pela primeira vez. E enquanto olhava para aquele rostinho inocente, fez um voto silencioso. Eu nunca usarei minha língua para ferir você. Nunca plantarei dúvidas em seu coração sobre as pessoas que você ama. Serei o avô que não fui como pai. Naquele momento, na porta daquela casa, 3 gerações se encontravam. Uma história de destruição através de palavras estava finalmente encontrando seu caminho para a redenção. Não seria fácil. A confiança levaria anos para ser reconstruída. Mas era um começo. E Joaquim, olhando para o neto, para o filho, para a nora que ele havia tentado destruir, finalmente entendeu a lição mais importante. Provérbios 21:23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Ele não havia guardado sua língua, e por isso havia passado 3 anos de angústia pura. Mas agora, com a graça de Deus e a misericórdia daqueles que ele havia ferido, tinha uma segunda chance. E desta vez, ele não a desperdiçaria. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque essa história tocou algo profundo dentro de você. Talvez você seja o Rafael, alguém que permitiu que vozes externas envenenassem um relacionamento que deveria ser sagrado. Talvez você seja a Helena, destruída por palavras de alguém que deveria te acolher, não te atacar. Ou talvez, e isso é o mais difícil de admitir, você seja o Joaquim. Alguém que usou a língua como arma contra pessoas que ama, disfarçando controle como proteção, manipulação como sabedoria. Deixe-me fazer uma pergunta direta ao seu coração. Quantos casamentos você já destruiu com suas palavras? Não precisa ser o casamento do seu filho. Pode ser o casamento da sua filha, do seu irmão, da sua amiga, da sua vizinha. Quantas vezes você plantou dúvidas, espalhou suspeitas, fez comentários inocentes que na verdade eram veneno puro? E o pior, quantas vezes você fez isso achando que estava ajudando, que estava protegendo, que estava sendo sábio? A história de Joaquim não é ficção isolada. Ela acontece todos os dias, em milhares de lares ao redor do mundo. Pais que destroem os casamentos dos filhos porque não conseguem aceitar suas escolhas. Sogras que tornam a vida das noras um inferno com comentários venenosos. Sogros que fazem genros se sentirem inadequados, insuficientes, indignos. E tudo isso é feito, na maioria das vezes, em nome do amor. Mas não é amor. Provérbios 18:21 não está na Bíblia por acaso. A morte e a vida estão no poder da língua. Não diz que as palavras podem ter poder. Diz que tem poder. Poder absoluto. Poder de criar ou destruir. Poder de abençoar ou amaldiçoar. Poder de construir pontes ou cavar abismos. E quando esse poder é usado dentro das famílias, os danos são exponencialmente maiores. Porque ferem onde deveria haver segurança, destroem onde deveria haver refúgio. Pense comigo. Quando você fala mal de alguém na frente de uma pessoa que ama essa pessoa, você está fazendo algo muito mais cruel do que simplesmente criticar. Você está forçando essa pessoa a escolher. Está criando um conflito interno devastador. Está colocando veneno numa relação que deveria ser pura. E se você faz isso repetidamente, consistentemente, dia após dia, mês após mês, você não está expressando preocupação. Você está cometendo assassinato emocional. Joaquim quase perdeu o filho para sempre. E teria perdido se Rafael não tivesse finalmente acordado, se Helena não tivesse tido a força de aguentar, se Deus não tivesse intervindo no momento certo. Mas quantas famílias não têm esse final? Quantos casamentos foram realmente destruídos porque alguém não conseguiu parar de falar veneno? Quantos filhos se afastaram definitivamente dos pais porque chegaram ao limite de suportar a interferência tóxica? E aqui está a verdade mais dolorosa. Quando você destrói o casamento de alguém com suas palavras, não são apenas 2 pessoas que sofrem. São famílias inteiras. São filhos que crescem em lares quebrados. São netos que nunca conhecerão a versão feliz dos avós. É um efeito dominó de destruição que começa com algo aparentemente pequeno. Um comentário, uma insinuação, uma preocupação legítima. Tiago 3:5-6 nos adverte com clareza brutal.
Assim também, a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Não são minhas palavras. São as palavras de Deus. Quando você usa sua língua para destruir, você está sendo instrumento do inferno, não do céu. Não importa quantas vezes você vai à igreja, quantos versículos você decora, quantas orações você faz. Se sua língua espalha veneno, você está servindo ao inimigo, não a Deus. Mas há esperança. A história de Joaquim nos mostra isso. Ele chegou ao fundo do poço, enfrentou a devastação que havia causado e escolheu mudar. Não foi fácil. Não foi rápido. Não apagou o passado. Mas foi possível. Porque com Deus, mesmo os corações mais duros podem ser quebrantados. Mesmo as línguas mais venenosas podem aprender a abençoar. Mesmo os destruidores podem se tornar construtores. Então eu te pergunto agora: o que você vai fazer com essa mensagem? Vai fechá-la, voltar à sua rotina, continuar usando sua língua da mesma forma destrutiva? Ou vai ter a coragem de olhar no espelho e admitir: eu tenho sido um Joaquim. Eu tenho destruído com minhas palavras, e isso precisa parar hoje? Se você é pai ou mãe, especialmente de filhos adultos, ouça isso com atenção. Seu papel não é controlar, é libertar. Não é escolher por eles, é prepará-los para escolher sabiamente. E quando eles escolhem um cônjuge, seu papel não é criticar, não é apontar defeitos, não é plantar dúvidas. Seu papel é apoiar, abençoar, acolher. Mesmo que você não concorde com a escolha, mesmo que veja diferenças, mesmo que tenha dúvidas legítimas. Porque Gênesis 2:24 é claro. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixará. Não visitará frequentemente. Não consultará para todas as decisões. Deixará. E se você, como pai ou mãe, não permite que eles deixem, você está violando uma ordem direta de Deus. Você está interferindo num plano divino. Você está atrapalhando o que Deus está tentando construir. E se você é o Rafael dessa história, alguém que está no meio, sendo pressionado de um lado pelo pai ou mãe, e do outro pelo cônjuge, ouça. Você precisa escolher. E a escolha certa já foi estabelecida por Deus. Você honra seus pais, sim, mas você se une ao seu cônjuge. A lealdade primária muda quando você casa. Seu pai e sua mãe não podem mais ser a voz mais alta na sua vida. Essa voz agora pertence ao seu cônjuge. Isso não significa desrespeito. Não significa abandono. Significa estabelecer limites saudáveis. Significa ter coragem de dizer: pai, mãe, eu amo vocês, mas vocês não podem falar mal do meu cônjuge. Vocês não podem plantar dúvidas no meu casamento. Se vocês não conseguem respeitar minha esposa, meu marido, então precisamos de distância até que possam. Vai ser difícil. Vai haver choro, acusações de ingratidão, tentativas de manipulação emocional. Mas é necessário. Porque seu casamento não vai sobreviver se você permitir que terceiros o envenenem constantemente. E se você é a Helena, a vítima dos ataques constantes, a pessoa que está sendo destruída palavra por palavra, eu quero que você ouça isso. Não é culpa sua. Nunca foi. Não importa o que digam, não importa quantas vezes tentem distorcer a realidade, não importa como pintem você como vilã. Se você está amando genuinamente, se está tentando construir um lar, se está honrando seus votos, então o problema não está em você. Está em quem não consegue aceitar que você existe, que você é amada, que você tem valor. Mas você também tem uma escolha a fazer. Você pode continuar tentando provar seu valor para alguém que já decidiu não te valorizar. Ou pode estabelecer limites, exigir respeito e, se necessário, se afastar. Não é egoísmo. É autopreservação. É sabedoria. É escolher sua saúde mental e a saúde do seu casamento acima da necessidade doentia de aprovação de alguém que não quer te dar. Agora, se essa história te impactou, se você se viu em algum dos personagens, se você sentiu a convicção do Espírito Santo, eu preciso que você faça algo.
Não é só assistir e seguir em frente. Essa mensagem exige uma resposta. Primeira coisa, vá até os comentários agora e escreva: protegerei minha língua. Se você é o Joaquim, escreva isso como um voto diante de Deus de que suas palavras não destruirão mais. Se você é o Rafael, escreva como compromisso de proteger seu casamento das línguas venenosas. Se você é a Helena, escreva como declaração de que você não permitirá mais que palavras alheias definam seu valor. Quando você escrever isso, não estará apenas comentando num vídeo, estará fazendo uma aliança espiritual. E segunda coisa, se você não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho. Por quê? Porque aqui não é entretenimento vazio. Aqui são verdades bíblicas que transformam vidas reais. E você não pode perder a próxima história que vou contar, porque ela vai te impactar tanto quanto essa. Terceira coisa, deixe seu like neste vídeo. E não é por algoritmo, embora isso ajude. É porque quando você curte, você está dizendo: essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. E precisa. Porque tem pais destruindo casamentos de filhos neste exato momento. Tem Helenas chorando sozinhas, sentindo-se inadequadas por causa de palavras cruéis. Tem Rafaéis divididos, sem saber como proteger seus casamentos. Eles precisam ouvir isso. Quarta coisa, compartilhe este vídeo. Mas faça isso com sabedoria. Se você conhece alguém que está vivendo essa situação, não mande o vídeo com julgamento. Mande com amor. Diga: assisti isso e pensei em você. Espero que te ajude tanto quanto me ajudou. Às vezes, uma palavra bem colocada, um recurso certo no momento certo, pode salvar um casamento que está à beira do abismo. O próximo vídeo traz a história de uma mulher que destruiu sua própria família com uma mentira, mas que encontrou redenção quando finalmente decidiu falar a verdade que ninguém queria ouvir. É a continuação dessa reflexão sobre o poder das palavras, mas de um ângulo completamente diferente que vai te deixar ainda mais impactado. Antes de você ir, eu quero orar por você. Pai Celestial, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Oro pelos Joaquins, que reconheceram que têm usado a língua como arma. Dá a eles coragem para mudar, humildade para pedir perdão e sabedoria para reconstruir o que destruíram. Oro pelos Rafaéis, presos entre lealdades conflitantes. Dá a eles clareza para ver a verdade, coragem para estabelecer limites e força para proteger seus casamentos. Oro pelas Helenas, feridas por palavras cruéis. Cura seus corações, restaura sua autoestima e mostra a elas que seu valor não é determinado por línguas venenosas, mas por ti, que as criou à tua imagem. Senhor, que cada pessoa que ouviu essa história seja transformada por ela. Que suas palavras construam, não destruam. Que suas bocas abençoem, não amaldiçoem. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai colher o que plantar com suas palavras. Escolha plantar vida, escolha plantar bênção. Grande abraço.